Bem-vindos a mais um videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro. Nossa aula tem a colaboração do intérprete Darley. Então, prestem bastante atenção no que a gente vai aprender no dia de hoje, que é o gênero textual carta de solicitação. Tá bom? Já ouviram falar sobre carta de solicitação? Pois muito bem, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esse gênero, tá? Então, o que é uma carta de solicitação? A carta de solicitação é um subgênero textual que tem como função estabelecer a comunicação entre os interlocutores em diferentes posições de poder, para que o destinatário é a pessoa que recebe a carta, possa auxiliar ou solucionar o problema do remetente. O remetente é quem envia a carta, tá bom? Desse modo, sua estrutura obedece a uma formalidade entre os interlocutores, apresentando uma linguagem concisa, que significa uma linguagem clara, objetiva, e ao mesmo tempo respeitosa. Afinal de contas, você está fazendo um pedido. Uma carta de solicitação é uma carta em que a gente está fazendo um pedido, tá certo? A alguém. Fazendo a solicitação quer dizer fazendo um pedido. Na carta de solicitação, como já aponta o nome, solicita-se, ou seja, pede-se algo a determinado alguém, no intuito de conseguir aquilo que se deseja. Então, se você está pedindo algo, você evidentemente quer atingir aquilo que você está pedindo, você quer conseguir aquilo que você está pedindo. Sendo assim, a carta de solicitação é utilizada quando é preciso, importante isso aqui, quando é preciso pedir ajuda a alguma figura de poder. Então, quando se precisa pedir algo a alguém ou a alguma instituição, uma das formas de você fazer o seu pedido é através do envio de uma carta de solicitação. Solicitar quer dizer pedir. A carta de solicitação tem uma estrutura curta, ou seja, não é um texto muito longo. Como você está fazendo um pedido, você tem que ser claro, objetivo e direto ao ponto e dizer o que é que você está pedindo. Possui a concisão, né? Ou seja, a clareza, a objetividade, os assuntos mais enxutos, como está sendo mostrado aqui, uma linguagem simples, de fácil compreensão, porém que a gente faça a utilização da norma padrão da língua. Então, exige-se uma certa formalidade da língua, porque você está enviando um pedido a alguém. Então, se faz necessário que você tenha cuidado com os usos da língua portuguesa, tá bom? É uma carta que visa unicamente estabelecer a comunicação do pedido, tá certo? É uma carta que visa estabelecer a comunicação do pedido. Então, ainda dentro das características do que seja uma carta de solicitação, é importante atentar ao uso adequado da língua portuguesa, como eu disse para vocês, pois é um gênero que exige um trato mais formal e respeitoso. Você está enviando uma carta a uma instituição, a alguém que exerce algum cargo de poder ou de confiança, então precisa que você tenha esse cuidado na forma como você vai tratar o destinatário, tratar a pessoa que vai receber a carta ou a instituição que vai receber aquela carta que contém o seu pedido. Dessa forma, é necessário que a carta seja escrita na variedade culta da língua, ou seja, na norma culta, padrão da língua, evitando vícios de linguagem, gírias, por exemplo. O ideal é que você faça utilização da norma padrão da língua. Nesse sentido, é preciso observar o uso do pronome de tratamento. Ora, se eu vou me dirigir a alguém, é importante que eu saiba como tratar esse alguém. E os pronomes de tratamento são formas que a gente utiliza nas cartas no modo que a gente vai se dirigir a outra pessoa. Então, é necessário que a gente faça o uso adequado, tá certo? E, ao mesmo tempo, a gente obtenha um distanciamento dessa linguagem. Ora, se eu estou fazendo um pedido para o meu chefe, por exemplo, então, não seria tão adequado eu chamá-lo de querido chefe, por exemplo, mas de senhor, de ilustríssimo, por exemplo, ficaria melhor, porque existe aí um distanciamento entre aquele que está fazendo o pedido e aquele que possa vir a solucionar esse pedido. Por isso aí a formalidade entre o remetente e o destinatário. Outro detalhe de muita relevância é que a carta de solicitação ela também é argumentativa. O que isso quer dizer?
que quando a pessoa está enviando o seu pedido, ela vai argumentar, ou seja, ela vai justificar o porquê daquele pedido merecer ser atendido. Quando você pede, por exemplo, aí a seu pai, a sua mãe para você sair ou para você ir a algum lugar, às vezes você não simplesmente só pede, você pede e argumenta. Ou seja, você justifica, você diz coisas para convencer o seu pai ou a sua mãe a deixar você sair. Então, essa é a parte de argumentação. Na carta de solicitação, a gente faz isso também. Já que a gente vai fazer um pedido e quer que esse pedido seja atendido, a gente vai argumentar, vai justificar, dizer motivos para o qual o nosso pedido mereça ser atendido, mereça ser solucionado. E aí a gente vai ver agora a estrutura geral de uma carta de solicitação. Então, quando a gente for elaborar, a gente vai ter que colocar local e data, né? O local de onde eu estou enviando a carta e a data. A saudação com identificação do destinatário, usando adequadamente os pronomes de tratamento. O vocativo, que é o chamamento, a parte em que eu estou me dirigindo ao interlocutor e marcando o início da mensagem. O corpo do texto, que é quando eu vou desenvolver o meu pedido, é o local justamente onde eu faço, ó, local onde a gente faz a solicitação, onde eu vou colocar ali o que é que eu estou pedindo, apresentando os argumentos para justificar e convencer o destinatário. Eu tenho que tentar convencer aquela pessoa que vai ler a minha carta de solicitação, vai ver o que é que eu estou pedindo, e eu tenho que tentar convencê-la a solucionar e a me dar aquilo que eu estou pedindo. Tem um ponto importante também na estrutura. Expressão de agradecimento e despedida quando você está próximo a finalizar sua carta. E, por fim, a assinatura do remetente. Lembrando que o remetente é quem envia a carta. Então, no final de tudo, você vai assinar. A pessoa que envia a carta se identifica. E aqui nós temos um exemplo para vocês observarem. Um modelo para a gente ter uma ideia de como seria uma carta de solicitação. Então, vamos observar. Primeiro, a gente já vê aqui na estrutura local, o local de onde está sendo enviado, São Bento do Una, e data. Lembra que tem que ter na estrutura local e data? Então, já começa aqui, ó, local e data. São Bento do Una, 20 de junho de 2016. A ilustríssima professora Rosa. Veja que aqui eu tenho uma saudação que já está marcando para quem está sendo dirigida essa carta. Ah, veja que já tem a crase, a ilustríssima professora Rosa. Então, a pessoa que deve receber essa carta é a professora Rosa. E aqui eu tenho o vocativo, ó, eu começo me dirigindo diretamente, ó, prezada Rosa. Veja que eu estou falando diretamente agora com a professora. E inicia-se. Sabemos que a senhora é a pessoa responsável pela biblioteca da escola e, por isso, escrevemos esta carta, pois estamos precisando da sua ajuda. Veja, ó, já no começo falou em ajuda, então a professora Rosa, quando estiver lendo, ela já vai perceber que alguém vai fazer um pedido aqui a ela. Veja, é uma carta de solicitação, então eu já tenho que mostrar que eu vou fazer um pedido. Como a senhora sabe, nas salas de aula do sexto ano A e B, A, B e C, tem um espaço de leitura. Os livros, em geral, ficam nas mesinhas desocupadas. Nós não conseguimos organizar os livros porque a mesinha é pequena e fica tudo muito misturado. Outro problema é a quantidade de estragos nos nossos livros que estão sofrendo. Amassos e rasgos, pois ficam todos amontoados. Certamente a senhora vai pedir que a gente leve os livros para a biblioteca, mas é que os livros que temos nos espaços de leitura são trazidos de casa pelos alunos, pois estamos vivenciando um projeto de leitura e eles são devolvidos assim que todos são lidos. E como muitas vezes os livros trazidos são emprestados por conhecidos nossos, não é uma boa ideia deixá-los na biblioteca. Um aluno até nos disse: na biblioteca entra muita gente e os nossos livros podem ser levados e a gente corre o risco de perdê-los. Sendo assim, gostaríamos de pedir, vejam, novamente reforçando a ideia de pedido. Gostaríamos de pedir que a senhora ceda as 3 prateleiras da biblioteca, aquelas que estão com os DVDs que ninguém usa mais,
para que a gente organize os nossos livros e eles não estraguem. Desde já, agradecemos sua atenção. Veja que aqui, ó, faz o agradecimento, já se despedindo. Alunos da sexta série B. Veja aqui, quem é que assina essa carta? É uma pessoa só? Não, é a turma inteira, ó. Alunos da sexta série B. A turma inteira da sexta série B que assina essa carta. Então, o que é que a gente observou aqui? Que esse texto, ele traz a estrutura da carta de solicitação. Ele começa com local e data, ele tem a saudação ao destinatário, que é a professora Rosa, a pessoa que vai receber a carta. Tem o vocativo, que é quando se dirige diretamente à pessoa. Veja aqui, ó, o uso do pronome, ó, ilustríssima, prezada, formas de tratamento para o destinatário. Inicia-se falando do problema. Qual é o problema? Os livros que os alunos estão trazendo de casa e que não têm onde colocar quando chega na escola e fica tudo um por cima do outro, né, amontoados, como eles dizem aqui, e isso está danificando os livros. E o que é que os alunos querem? Que a dona Rosa, a professora que é responsável por cuidar da biblioteca, arrume um espacinho lá na biblioteca, 3 prateleiras, para que eles possam guardar esses livros. E aí eles fizeram essa carta de solicitação, solicitando, ou seja, pedindo à dona Rosa, a professora Rosa, que arrumasse esse espaço para eles guardarem os livros na própria escola e não ficar os livros caindo e amontoando tudo na sala. Perceba que eles se despedem no final e já agradecem a atenção e se identificam como os alunos da sexta série B. Então, a gente tem aqui uma representação de um pedido. Eles estão pedindo um espacinho na biblioteca. Então, aqui a gente mostrou para vocês um exemplo de carta de solicitação, uma carta em que eu faço o pedido para alguém resolver alguma coisa, resolver algum problema. Para enviar a carta, imagine que a gente vai enviar a carta através dos correios. Normalmente a gente coloca a carta dentro do envelope. No envelope a gente precisa preencher essas informações, ó. Remetente é o nome de quem está enviando a carta. No caso lá eram os alunos da sexta série B, não era isso? Então vamos imaginar que eles colocaram lá dentro do envelope. Aqui eles iam colocar o endereço, então eles iam colocar lá a sala de aula deles. O CEP é uma numeração que a gente coloca. Não está escrito aqui, mas nos envelopes em alguns vem o nome CEP. Deixa eu só organizar aqui para vocês. O que é o CEP? É o Código de Endereçamento Postal. É o código de endereçamento para que você possa enviar a carta. Então, toda cidade ela tem um código. Quando a cidade é muito grande, às vezes ela tem mais de um código. Por quê? Porque muda de um bairro para outro, ou de uma rua para outra. Procure saber aí qual é o CEP da sua rua para você descobrir. Então, aqui dentro é colocada essa numeração, esse código de endereçamento, que toda carta só é enviada se tiver esse código aqui. Então, na frente do envelope é colocado o nome de quem está enviando e todo o endereço da pessoa, rua, bairro, número da casa, estado e país. Depois coloca o código de endereçamento postal, que cada localidade tem o seu. Do outro lado do envelope, nas costas do envelope, nessa partezinha, ó, tá vendo que aqui abre e aqui fecha? Nesse espaço aqui é para quem vai receber. Quem é que vai receber aquela cartinha lá dos alunos? A professora Rosa. Então, para enviar, é preciso colocar o nome do destinatário, tá certo? Colocar também o endereço do destinatário. É necessário que coloque aqui o endereço do destinatário completo. É necessário que coloque o CEP do destinatário também. Se morar na mesma localidade, vai ser o mesmo CEP. Como normalmente a gente manda carta para pessoas que moram em outras localidades, então eu tenho que saber o CEP dessa outra pessoa para poder colocar. E esse espaço aqui do pontilhado, onde tem o nome selo,
é colocado pelo pessoal lá dos Correios. Eles colam o selo aqui e aí a carta vai poder ser enviada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido o que é uma carta de solicitação, tá certo? Que não é aquele tipo de carta que a gente fica mandando para os parentes para comentar como é que a gente está, como é que eles estão, não. A carta de solicitação é uma carta que a gente faz quando precisa fazer um pedido a alguma autoridade ou a alguma instituição e quer que esse pedido seja aceito. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.